Paz e alegria, que Deus abençoe o seu dia. É domingo, dia do Senhor, primeiro domingo da Quaresma. Olha só o que o Evangelho traz para nós hoje, como a Quaresma nos ensina, como esse período quaresmal nos ensina. É um grande discipulado para nós. Vamos então aprender a vencer as tentações com Jesus. Vamos aprender a ser plenos do Espírito Santo. O que é ser pleno do Espírito? Como vencer as tentações? Que tentações são essas que Jesus sofreu e que nós também sofremos? Que quaresma é essa? Que 40 dias são esses? O que simboliza tudo isso para nós? O que representa para nós esse tempo que nós precisamos viver com profunda oração, mas não é um tempo de tristeza, é um tempo de ânimo, porque é um tempo de experimentar a misericórdia, de colocar as nossas misérias na misericórdia de Deus, de ver as misérias, mas sem deixar de contemplar a misericórdia de Deus. Diz assim o Evangelho de hoje, lá em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Vamos ajudar a compartilhar esta mensagem desse primeiro domingo da Quaresma. Vamos também acolher a mensagem no nosso coração para poder aplicar na nossa vida e ser testemunho. Se você desejar também ter conteúdos desse canal, todos os dias o Evangelho meditado, na descrição aí desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, que você pode inclusive colocar outras pessoas, pode compartilhar. E todos os dias tem a mensagem do Evangelho e outros conteúdos também de formação bíblica. Diz assim o Evangelho para nós nesse primeiro domingo da Quaresma. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias e tentado pelo diabo, nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto começa dizendo que Jesus estava pleno do Espírito Santo. Pleno, no sentido bíblico, significa tão cheio que não tem espaço para nada. Jesus, não havia espaço para a tentação, não havia espaço para o mal. Jesus estava pleno do Espírito Santo e é conduzido ao deserto durante 40 dias. Ele vai ser conduzido pelo Espírito durante 40 dias. É o Espírito que conduz. Jesus está no deserto. Jesus é chamado no Novo Testamento de um novo Adão. Aqui nós fazemos um paralelo lá com o primeiro Adão. Adão estava no paraíso. O primeiro homem, o primeiro Adão estava no paraíso, um lugar que não tinha privações, um lugar que não faltava nada. E também ele tinha o Espírito, ele tinha o fôlego divino sobre ele, mas lá também no paraíso estava a serpente, estava a tentação. Aqui Jesus, pleno do Espírito, também o novo Adão está no deserto, ou seja, os lugares são opostos, paraíso e deserto. O deserto é um lugar cheio de privações, cheio de extremos. À noite, uma temperatura abaixo de zero, durante o dia, um calor acima de 50 graus. É um lugar que é quase que impossível sobreviver. Então, é um lugar cheio de privações. E Jesus vem para mostrar para nós que é possível vencer a tentação, vencer a serpente, vencer o tentador, não importa o lugar, se é no deserto ou no paraíso.
A questão é a escolha que o ser humano faz. Jesus foi conduzido pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, movido pela palavra. Também ele vai vencer as tentações. Nos mostra que o novo homem, o novo Adão, ele pode vencer a tentação. Ele é capaz de vencer, seja no deserto ou no paraíso. Ele pode vencer no lugar bom, no lugar ruim. Ele pode vencer a tentação. Jesus nos dá esse grande exemplo. Jesus também lembra que o povo que passou aquele tempo no deserto, só que o povo também foi infiel e caiu em muitas tentações. Não conseguiu suportar o deserto. E o deserto aqui, ele representa toda uma vida. O número 40 é simbólico, representa toda uma geração, um tempo prolongado. É toda uma geração, toda uma vida. A nossa vida também como cristãos é um deserto adentro. Jesus foi tentado durante toda a sua vida. Toda a vida de Jesus foi uma quaresma. E toda a nossa vida também é uma quaresma, um tempo de conversão, um tempo de vencer as tentações. Em toda a nossa vida devemos também estar plenos e conduzidos pelo Espírito Santo para vencer, para sair sempre vencedor das tentações. Jesus vai até o último momento da sua vida, inclusive lá na cruz, ele ainda está sendo tentado. Esse pode ser o momento oportuno, depois também o momento oportuno pode ser já na igreja, porque a tentação que Jesus sofre se prolonga no seu corpo, o corpo e a igreja. Então a igreja vai ser tentada também a descer da cruz, a desistir do projeto de Deus, da vontade de Deus, do plano salvífico de Deus. Jesus, até o último suspiro na cruz, ele está sendo tentado a descer da cruz. Nós também, como cristãos, como igreja, nós vamos, deserto adentro da nossa vida, nós vamos ser tentados a descer da cruz, a desistir, a optar por um caminho mais fácil, um caminho que não é estreito. Nós vamos ser tentados a abandonar a cruz. Sempre a tentação vem para nos fazer abandonar a cruz, a descer da cruz, a desistir do projeto de Deus, mas esse projeto é desafiador. Nós sempre vamos ser tentados. Por uma fofoca, por uma situação, várias são as formas de tentações que vêm nas áreas da nossa vida para nos fazer desistir da cruz, desistir do caminho de salvação, da vontade de Deus. E quantas pessoas têm caído nas tentações por falta de se nutrirem da palavra de Deus, por não estarem plenos do Espírito, por estarem sendo movidos por espírito de mágoa, de ressentimento, outros espíritos que levam a desistir. Nós precisamos do Espírito Santo para não cair na tentação, para vencer as tentações no deserto da nossa vida, na quaresma da nossa vida, que é a nossa caminhada, na nossa comunidade, na pastoral que assumimos, na missão que assumimos. Os desafios são grandes. E as tentações aqui são muitas, mas em 3 áreas o Evangelho vai trazer para nós, na área do ter, do poder e do prazer. São as 3 áreas que o ser humano é tentado. Jesus foi tentado nessas dimensões. Nós também seremos tentados. São várias tentações sempre nessas 3 áreas. A tentação do ter. Aqui Jesus foi tentado a transformar a pedra em pão, a satisfazer os seus próprios prazeres, usando o poder em benefício próprio. E aí, aqui, a saciar uma fome de coisas materiais, tirando o foco da verdadeira fome, que é a fome de Deus. O ser humano hoje cai na tentação do ter, do consumismo, e é tirado o foco da verdadeira fome, que é a fome de Deus. Nossa alma tem fome de Deus, sede de Deus, mas nós estamos envolvidos com essa tentação do ter, do prazer, do poder, vislumbrado com tantas coisas, e aí tira o foco do serviço, tira o foco da doação, da entrega de vida com humildade, da doação para os outros. Nós somos tirados do foco, a tentação vai nos tirar do foco principal, a fome de Deus, o serviço, se colocar à disposição e a serviço do próximo, porque nós somos tentados ao poder, a benefício próprio e não em benefício do outro. Por isso que nós sejamos também plenos do Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para poder vencer todas as tentações. Não importa o lugar, deserto ou paraíso,
lá vai estar o tentador. Não importa o lugar, também deserto ou paraíso, ali nós temos a força do Espírito, a escolha é nossa. Quem vai nos conduzir? Quem nós escolhemos para nos conduzir? O Espírito de Deus ou a serpente? Ou o tentador no deserto da nossa vida? Quem vai nos conduzir? Quem deve nos conduzir é o Espírito Santo de Deus, que é o extraordinário amor de Deus derramado sobre nós. Que Ele nos conduza, que Ele nos fortaleça e que pela palavra de Deus que nós ouvimos, que nos nutre, nós possamos ser capazes de vencer cada tentação que nos aparecer. Para que nós possamos, vencendo as tentações, ser capazes de entender a verdadeira fome, que é a fome de Deus, e entender o verdadeiro poder, que na verdade é servir ao próximo. Por isso peçamos ao Senhor esta graça. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você que ficou aqui até o final, já quero lembrar que a partir desse mês nós vamos ter lives de formação bíblica. Todo mês, 2 ou 3 lives de formação bíblica. Já vamos começar agora dia 17 de março, às 20 horas no horário de Manaus. 17 de março, coloca aí na sua agenda, às 20 horas no horário de Manaus. Nós vamos fazer a live de formação bíblica. Nós vamos ter muito conteúdo de formação bíblica, 1 hora de live, de entendimento da palavra de Deus, para ajudar na interpretação. Vai ser um estudo, vão ser aulas sobre teologia bíblica. E aí nessa primeira aula, dia 17, nós vamos falar um pouco sobre a quaresma, sobre o jejum, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Vamos então aproveitar esse momento. E aí ajuda a compartilhar também, divulga, convida outras pessoas. Se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, entra aí, porque lá vai ser postada as informações dessa live que vai ter, de todas as lives de formação bíblica que nós vamos ter. E ajuda também a compartilhar. E aí, se você quiser também puder ajudar a apoiar esse canal, se torne um membro, ajude esse canal para que nós possamos melhorar e levar essa evangelização mais longe. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.